Primeiro livro de 1 Samuel, capítulo 21. Apenas esse capítulo nós vamos ler hoje. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: eu não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante dama. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: isto não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos pórtigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltavam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Vamos à presença do Senhor em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós suplicamos as Tuas bênçãos quando nós abrimos Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, que o Senhor use de misericórdia para conosco. O Senhor fale ao nosso coração, o Senhor venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos, Senhor, as maravilhas do Teu Evangelho nas letras do Antigo Testamento. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. O temor, irmãos, o temor no coração de um homem, o medo, o leva a tomar decisões que por si só elas são trágicas. E o medo nos faz conduzir a nossa vida e pautar as nossas ações, não com base necessariamente naquilo que é certo ou verdadeiro, mas naquilo que nos livra, aquilo que nos socorre, aquilo que resolve o nosso problema em algum momento
da nossa própria vida. É exatamente isso que acaba acontecendo aqui com o próprio Davi, no texto que nós acabamos de ler. O temor que Davi teve nesse contexto o descreve como um homem que toma decisões para poder livrar a sua pele do mal ou da morte que poderia lhe alcançar em um dado momento. Nós podemos trazer à memória rapidamente esse mesmo Davi, irmãos, enfrentando um gigante, um homem de mais de 3 metros de altura, com uma armadura poderosíssima, e ele apenas com aquilo que era próprio de um pastor, uma funda e 5 pedras, ele vai, em nome do Senhor, enfrentar aquele inimigo. Ele tem coragem, e ele tem força, e os seus medos são vencidos, e os seus temores são vencidos. E ele disse: vocês têm medo de quê? Ele vem com armas, e eu vou no nome do Senhor. Vocês têm medo do quê? Por que vocês estão apavorados? Esse mesmo Davi, agora, nesse outro contexto, passa a agir com medo. Rapidamente, o medo toma conta do seu coração. Preste atenção, irmãos, como o texto claramente nos mostra isso, e fala isso de toda forma. No verso 12, você vai encontrar essa declaração. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo. Ele teve muito medo, e por isso caminhou nos caminhos que agora nós passamos a perceber no texto que nós lemos, que nós acabamos de ler. O que nós podemos, primeiramente, aprender desse salmo, irmãos, ou melhor, desse texto que produz salmos? Salmo 34, que lemos na chamada, na santa convocação, mas não apenas esse salmo, o salmo de número 54 foram produzidos exatamente nesse contexto. Davi nessa história, nós podemos aprender muito acerca da convicção de que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Existem muitas maneiras de abordarmos esse texto, irmãos. Lendo alguns comentaristas, você vai perceber. Uns tentam completamente inocentar Davi de qualquer coisa que tenha acontecido aqui, e vão na direção de não tratar dos problemas de Davi aqui. Eu acho até interessante essa abordagem, e até concordo muito com ela em algum sentido, porque a história, de fato, ela está para mostrar não o caráter de Davi em si, mas a graça de Deus em socorrer o seu povo, até mesmo em circunstâncias como essa. Quando ele mesmo, nessa situação, foi provido e protegido pelo próprio Senhor. Isso nós não podemos perder de vista, mas ao mesmo tempo, para a nossa própria instrução, é necessário percebermos como a nossa alma humana, como a nossa natureza humana age em meio às circunstâncias, para que ainda mais possamos exaltar o nosso Deus que nos livra apesar de nós mesmos. Apesar de nós mesmos. E aqui nós temos 2 histórias que passam a ser contadas nesses 15 versos. Primeiro, Davi chega diante do sacerdote Aimeleque, e segundo, Davi foge para Aquis, rei de Gate. Lembre-se, irmãos, onde ele chega, quem é esse rei, que cidade é essa? Essa é a cidade de Golias. Aqui é a cidade de Golias. Esse é o rei que odiava Davi. Esse era o último lugar que Davi poderia buscar refúgio. A história, ela é muito complexa e até mesmo estranha por si só, porque Davi corre para buscar refúgio nesse lugar. Então, vamos passar primeiro, irmãos, a olhar para esse texto da primeira parte do encontro de Davi com o sacerdote. Encontro de Davi com o sacerdote. Veja,
esse contexto aqui mostra que, nessa cidade, no verso 1 do capítulo 21, diz: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Então, esse lugar aqui, irmãos, é onde estava o santuário do Senhor. Essa localização ficava a mais ou menos 4 quilômetros ao sul de Gibeá. Ele havia apelado ao filho do rei, a Jonatas, para que o ajudasse. Jonatas foi lá e descobriu que o pai armou uma estratégia para matá-lo, e eles se despedem ali. Apelou a ele, apelou aos profetas por sua segurança. Agora ele se volta para a instituição de Israel chamada sacerdócio. Ele foi ao filho do rei, ele foi depois, literalmente, aos profetas, depois agora ele chega até ao sacerdote, em busca de socorro. Em busca de socorro. Os sacerdotes se mudaram, não é, para esse lugar chamado Nobe, como o texto aqui descreve. Embora a arca do pacto estivesse ainda em Kiriat Jearim, você vai ver lá em 1 Samuel 7, até 2 Samuel 6:3, que ela permanecia em outro lugar. A arca não estava aqui, mas o sacerdote se mudou para esse lugar. Talvez Davi nunca intentou, irmãos, aqui se esconder de um lugar tão distante, mas ele saiu em busca de socorro. Havia uma declaração e uma sentença de morte contra ele. O rei de Israel queria matá-lo. Não havia outra escapatória, tinha uma sentença de morte contra ele. Matthew Henry, nesse texto, comenta dizendo o seguinte, né, ele sugere que Davi possa ter fugido para Nobe, né, em parte por causa da afeição, né? Ele havia se despedido dos seus amigos, de Jonatas, e não podia, irmãos, ir embora sem antes passar no tabernáculo, sem antes se achegar nesse local. E quando ele chega ali, naquele lugar, entretanto, você vai perceber que Aimeleque, quando olha para ele, passa a tremer, ele fica com medo. Certamente já havia chegado a informação em todos os lugares que o rei queria matar Davi. Então, quando ele vê Davi, ele fica com medo de Davi. Veja o que diz o texto. Quando ele, no verso 1 mesmo, Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Por que vens só e ninguém contigo? Você pode entender por que é uma surpresa, irmãos. Ver um homem do alto escalão do exército, porque Davi tinha uma posição, tanto é que ele se assentava à mesa junto com o rei. Imaginar alguém, um oficial, diante do sacerdote naquele contexto. Mas diante da saudação imediata que ele tem, e ele chega dizendo imediatamente, ele fala com o próprio sacerdote, e sem hesitar, ele percebe o status, quem é Davi e a posição dele naquele contexto. Naquele momento, ele faz algumas perguntas a Davi. Por que vem só e ninguém contigo? A partir desse momento, Davi passa a faltar com algumas informações, a não ser claro naquilo que ele está dizendo. Por quê, irmãos? Ele teme a morte. Ele teme o inimigo. E ele passa agora a falar de maneira dúbia e certamente a faltar com a verdade em algum momento, como o texto vai descrever aqui. Ele passa a descrever isso. Ele respondeu, ele diz o seguinte no verso 2, respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Aqui,
não é, nessa sessão você vai perceber, não é, que há alguma possibilidade de que alguns homens estivessem com ele mesmo, e que ele não estava sozinho. É possível isso, por alguma razão, irmãos. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 12, Mateus capítulo 12, essa história aqui vai ser contada para tratar sobre a questão do sábado, lá em Mateus capítulo 12, veja lá comigo, por favor, Mateus capítulo 12, Jesus é o Senhor do sábado. Veja que ele vai usar essa história para tratar desse tema. Nós voltaremos a esse texto num outro momento, mas perceba aqui, irmãos, verso 1 em diante, do capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fizeram o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Perceba, o próprio Cristo aqui faz menção que Davi não estava só, que ele tinha alguns companheiros com ele. Então, é possível, claramente, que ele não estava faltando com a verdade nesse aspecto, mas ele faltou com a verdade com a ideia de que havia um grande trabalho que foi dado a ele pelo rei, que era um trabalho secreto e que ninguém podia saber, mas havia ali certamente homens com ele. O próprio Cristo vai fazer menção disso no texto aqui em Mateus. Voltaremos a esse texto um pouco lá na frente, irmãos. Davi disse assim: eu estou numa missão secreta da parte do rei Saul. Os homens estão escondidos, um pouco distantes. O que, irmãos, exatamente leva Davi a cometer tantas informações mentirosas no meio de algumas verdadeiras? É isso que acontece quando a nossa mente é dominada pelo medo. Quando nós esquecemos, irmãos, da fidelidade de Deus e do amor de Deus, logo caímos em padrões de pecado. Por que é tão interessante isso? Porque, irmãos, olhando para essa história, você olhe para o seu coração e veja quais são os seus medos. O que você tem mais medo? E perceba como você age por causa desse medo. As decisões que você toma por causa desse medo. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho medo de não casar. Ela é dominada por esse medo. O que ela vai fazer? Ela vai se meter em muitas situações complicadas. Fugir dos padrões que Deus estabeleceu. Outros dizem assim: eu tenho medo de perder o meu filho. E aí então eu acabo me submetendo a coisas que são pecaminosas, porque eu tenho medo de perder o meu filho. Os nossos medos produzem um modelo pecaminoso de comportamento. Se eu temo a Deus, somente a Deus, como Davi temeu diante de Golias, ele enfrentou o inimigo exatamente como você viu no capítulo 17, com toda a confiança na palavra de Deus. Com toda a confiança na palavra de Deus. O texto de Mateus, no capítulo 12, voltando lá a ele, por favor, você vai ver, irmãos, que o que vai acontecer naquele texto é interessante, porque muitas pessoas apenas interpretam, lembrando do fato de que Davi ali, naquele caso, ele diz: eu estou com fome, eu tenho fome, né, e eu preciso comer. Então, o que você tem para comer? Ele diz: eu tenho aqui o pão da proposição. E esse pão aqui, ele só pode ser comido pelo sacerdote. Não pode ser por outro. E nesse caso, irmãos, Davi ali orienta ele: veja, nós estamos com fome, então nos dê desse pão. Quem é Davi? Ele tipifica Cristo. Apesar de todo o pecado de Davi, ele tipifica Cristo.
E o que é que Jesus diz no texto de Mateus 12, irmãos? Jesus é o Senhor do sábado. Jesus disse, veja, ele pega os seus discípulos, entram no campo e eles comem, porque tinham fome. E ele diz assim, veja o que Davi, aquele que apontava para mim, fez. Ele também comeu daquilo que era próprio do sacerdote, porque havia necessidade para comer. Ele tinha fome. Então você entende que a lei do Senhor, ela requer, irmãos, misericórdia e não sacrifício. Ele diz, é o que o próprio texto de Mateus 12 vai dizer, no versículo 3, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, o quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente ao sacerdote. Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Davi ali dá a interpretação correta do uso daquilo que é sagrado. Se há necessidade, entende, irmãos? O ponto aqui é como o Senhor descreve a autoridade dada por Deus a ele para interpretar a própria lei. O sacerdote apenas diz assim, os teus homens não podem ter tocado em mulher. Volte lá no texto comigo, 1 Samuel. É a única exigência que ele vai fazer. Não é? No verso 4 ele diz, respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. E aqui qual a questão? Não que a relação sexual seja algo impuro, isso nunca é tratado assim na Escritura, entre um marido e a sua esposa, nunca é tratado como algo impuro. O que é impuro aqui, irmãos, é o aspecto da lei cerimonial. Qualquer fluxo, se tivesse sangue ou qualquer fluxo que saísse do homem, isso era contaminação por um período de tempo. Isso aponta para a contaminação daquilo que vem de dentro do coração do homem. Não tem a ver necessariamente com o ato sexual em si. A intimidade do homem, do marido e da mulher, ela nunca é pecado desde que cumpra os padrões bíblicos desse processo. Nunca é pecado. Nesse caso, o que ele está dizendo é, passando pelo princípio da lei cerimonial, eles não podem ter tocado em mulher, porque senão eles estariam impuros. Lembre-se que nós vimos isso um pouco atrás, no capítulo anterior, quando Davi não vai à festa, para a celebração, não é, da festa religiosa, e aí, no primeiro dia que ele se ausenta, Saul imaginou o seguinte, ele não veio porque talvez ele estivesse contaminado. Alguma coisa, ele se contaminou com alguma coisa. Consequentemente, ele não vem. Amanhã ele deve vir. Isso é exatamente o que acontece aqui. Ele diz assim, pelo menos isso. Respondeu Davi ao sacerdote, ele disse, sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundo. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje, isto é, ora, se eles estão viajando e te pratica isso, imagina nessa missão secreta que nós temos para realizar aqui. Certamente, eles se mantêm puros, não impuros. Mas só que, irmãos, o que vai acontecer aqui vai colocar a vida desse sacerdote em perigo. Vai acontecer aqui porque o texto vai descrever no verso 7 que havia um homem ali dentro, um servo de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Esse aqui é o fofoqueiro, aquele que vai levar a informação a Saul, e que no capítulo seguinte, se você virar no capítulo 22, irmãos, a partir do verso 6, você vai ver só o título, Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Alguns comentaristas chegam até a dizer, irmãos, que talvez Davi tentou usar essa estratégia para livrá-los daquilo que poderia acontecer.
tentou deixar claro a todo mundo que eles não sabiam daquilo que Davi estava fazendo e que Davi estava ali enganando eles. Alguns chegam até a comentar isso. Eu acho que é até uma possibilidade disso ter acontecido. Entretanto, irmãos, nos parece ainda um pouco mais claro que, movido pelo medo, Davi não falou verdades, enganou e, consequentemente, expôs os outros, colocou os outros em perigo. Os outros em perigo. Irmãos, é impossível você imaginar que como poderia terminar bem escondendo a verdade e falando mentiras? Como isso poderia terminar bem? Se Amaleque ajudasse Davi, como acabou ajudando aqui, ele acabou sendo colocado em perigo, e ele não sabia de nada, não foi informado de nada. Se Davi dissesse a ele o que estava acontecendo, ele teria condição de escolher fazer ou não. Ele agiu conforme as palavras de Davi. Nós aprendemos, irmãos, do ministério pastoral que os cristãos que andam próximos do Senhor e que buscam ao Senhor, que amam ao Senhor, são aquelas pessoas que vão procurar conselho e vão pedir oração aos seus pastores, aos seus presbíteros, antes deles tomarem decisões importantes. Mas as pessoas que estão se afastando do Senhor, irmãos, que estão se escondendo do Senhor, normalmente elas escondem os seus planos. Normalmente. Acontece que elas tomam decisões sozinhas. E quando são reveladas e tratadas, elas pedem perdão por aquilo que elas fizeram. Olhe bem para a sua vida e preste atenção nisso. Quando nós queremos fazer aquilo que é mal, nós fazemos isso ocultamente. Nós nos escondemos. Quantas pessoas, irmãos, que chegam na igreja, são membros da igreja e de repente entram num conflito dentro do seu próprio casamento, sem buscar socorro, não falando a verdade. O que é que eles fazem? Omitindo tudo isso, eles então procuram um caminho paralelo. Aí quando eles chegam divorciados, por que estamos divorciados? Simplesmente porque não queríamos fazer conhecido o que estava acontecendo conosco. Nós omitimos tudo isso, colocando em perigo a sua vida, a vida dos seus filhos, a sua casa e a destruição do seu lar. Não pediram ajuda e foram destruídos pelo próprio pecado. Isso acontece muito no meio da igreja, infelizmente, irmãos. É verdade que Amaleque pede ao Senhor por Davi, você vai ver no verso 10, veja lá no verso 10, diz assim, do capítulo 22, ele diz: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Né? Veja, aqui Davi em nenhum momento nesse capítulo, no capítulo 22, não no 21, irmãos, o 22:10, veja lá o que diz o texto. E como Amaleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Você vai ver no verso 15 ainda do capítulo 22, veja lá o que Amaleque fez com ele. Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Ora, eu pedi informações a Deus, e todas as vezes que o rei veio a mim, rei Saul, eu pedi a Deus por você. Eu não sabia de nada, nem pouco, nem muito. Tudo me foi ocultado, ele disse. E Davi, ao fazer isso, colocou em risco a vida do sacerdote.
quando nós ocultamos a má intenção do nosso coração, nós colocamos em risco a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa vida. Irmãos, o que Davi buscava ali era uma coisa apenas: provisão. Ele não queria conselho, ele queria comida. Ele não foi em busca de sabedoria, ele queria comer. Ele pergunta: o que tens nas mãos? Conceda-me pães, ou o que você tiver aqui. O ponto é, um problema foi estabelecido: eu não tenho pães, eu só tenho os pães da proposição, que só pode o sacerdote comer. Somente aquilo que o sacerdote pode comer. Aqui nesse momento, nós podemos ainda pensar, irmãos, nessa última sessão, olhando para esse indivíduo que está aqui, Doeg, o Edomita. Você vai ver em 1 Samuel, no capítulo 22, por favor, verso 22. 1 Samuel 22, 22 diz assim, o texto diz: então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de dizer a Saul. Aí ele diz: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Davi vai reconhecer no capítulo 22. Eu fui a causa da morte de todos. A causa da morte de todos. O pedido de Davi, irmãos, por comida, levou à morte da casa do sacerdote. Mas ele não foi apenas atrás de comida, ele foi atrás de uma arma. Veja que coisa, ele chega para esse trabalho secreto que foi dado a ele, e ele diz assim: eu vim tão depressa que não trouxe arma. Tem alguma arma aqui? Tem alguma arma aqui? Aimeleque disse: a espada de Golias, o filisteu, aquele que tu mataste no vale de Elá, que está aqui no santuário. Aí Davi disse: eu pegarei. No verso 9 do capítulo 21, ele vai dizer: respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante. Dá-me. E aqui, irmãos, é como se ele estivesse retrocedendo no caminho. Ele passa agora a usar as armas que ele rejeitou para a batalha no campo e no vale. Ele passa a rejeitar a providência, a confiança no Senhor, e passa a usar os meios que ele rejeitou lá atrás. Quando a nossa alma está cheia de medo, irmãos, e de pavor, nós usamos meios que são pecaminosos, não necessariamente ilícitos, mas meios que não são aqueles que Deus requer de nós em determinadas batalhas. A espada de Golias. Aquele que disse: eu não quero usar a armadura do rei de Israel, porque ele estava cheio do Espírito do Senhor. Agora que ele está vivendo com medo, ele se alegra em ter nas mãos a espada do seu inimigo. Eu não confio mais na força de Deus. Não confio mais. Não há nada, conceda-me esta, eu vou levar essa arma. Nós falamos a verdade.
E não tememos o resultado de falar a verdade, mesmo que venhamos a ser punidos por isso. Porque não tememos. Nós tememos a Deus que pode lançar nossa alma e nosso corpo no inferno, mas não tememos aos homens. Esses 2 dias eu estava em sexta e sábado, cheguei hoje às 7 da manhã aqui em Recife. Eu estava em Teresina, nesse final de semana, e fiquei na casa de uma família muito querida. E ali eu vi uma das histórias mais lindas, talvez uma das coisas mais gloriosas que Deus me permite nesses encontros. É ouvir a história do povo de Deus e ver como Deus é glorioso. A salvação de um homem que era tido como perdido por toda a família. E me impressionou, irmãos, profundamente, quando ele disse: pastor, eu já não tenho mais necessidade de mentir. Está tudo na mesa. Eu não escondo nada dos meus filhos, da minha esposa. O que Deus tem feito na vida desse homem é algo extraordinário. Sabe que extraordinário. Deus o arrancou da morte, do pecado, e fez dele um homem de Deus. Um homem que se tranca no banheiro para orar e se ajoelha para suplicar a Deus. É um homem que antes era inimaginável algo parecido com isso. Hoje ele vive curvado na presença de Deus. Eu não preciso mais mentir. Eu não tenho mais necessidade disso. As armas que eu usava, essa eu não uso mais. E de repente, irmãos, nós, como povo de Deus, quando somos tomados por um medo maior do que a realidade, nós passamos a tomar de volta as armas que nós rejeitamos um dia e passamos a mentir, a enganar, a esconder para não sermos punidos e colocando em risco a minha vida, a minha casa, os meus filhos, a igreja do Senhor, levando a todos à condenação, como foi o sacerdote e a sua família. Como seria bonito se Davi, ao olhar para aquela espada, naquele momento, ele pudesse lembrar como Deus está pronto para nos socorrer. Eu não precisei dessa arma. Por que precisarei agora? Como Deus é bom e misericordioso para conosco. Irmãos, servos do Senhor Jesus Cristo, quando você é trazido para esse medo e essa angústia no seu coração que começa a produzir um padrão pecaminoso para livrar você dela, lembre-se, quando você olhar para a mentira, lembre-se que você não precisou dela para ser salvo. Quando você lembrar da hipocrisia, do mundanismo, da secularização, lembre-se que você nunca precisou dela e que o Senhor te livrou sem elas. Então, olhe para aquilo e lembre-se do poder da graça de Deus. E como Ele é bom para nos livrar. E nós não precisamos, irmãos, manipular outros quando nos sentirmos ameaçados de qualquer mal. Nós não vamos manipular as pessoas. E aí vem a segunda parte desse medo, dessa história que é muito intrigante. Davi foge
para um lugar mais improvável. Mais improvável. Veja, irmãos, no capítulo 21, a partir do verso 10 até o verso 15, aqui você tem: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gade. Ele se foi embora, irmãos. Davi, nesse contexto, ele está em busca de resolver, de proteger sua vida e de fazer qualquer coisa em busca da sua própria subsistência. A fuga de Davi, embora ele foi para um lugar ímpio, em um lugar impuro, de homens que odiavam o Senhor, você vai perceber, irmãos, lá o Senhor vai trazer à memória o que fez a ele. Veja, quando ele entra na cidade, o cântico que era cantado é relembrado a ele. Veja no verso 11: porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Ora, vê que coisa, ele não é, irmãos, ainda é o rei. Saul é o rei, mas ele aqui é reconhecido. Esse não é o rei da sua terra. Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ele foi relembrado ali do poder de Deus, do que Deus fez através dele. E ele chega diante do inimigo, naquele momento, irmãos, em que ele busca asilo, ou melhor, exílio entre os filisteus. Ele esqueceu literalmente, irmãos, que ele estava exatamente no lugar onde ele havia matado milhares de soldados daquele povo, e que muitas viúvas estavam ali olhando para ele, lembrando daquele homem que matou muitos dos soldados daquele exército. Lembra-se que Saul disse: traga-me 100 homens, você precisa circuncidar 100 homens. Ele entra e circuncida 200. Ele entra naquela cidade e ele chega ali, irmãos, com a espada de Golias, ouvindo o cântico. A confusão era total, lembrando do que Deus fez por meio dele e a situação que ele estava ali. E ele então se coloca diante de um perigo ainda maior. Veja, irmãos, o temor dele, o temor que ele tinha, o levou a um lugar que era pior do que onde ele se encontrava. A escalada é sempre pior. Você não consegue se livrar com mentira, você vai se livrar fazendo o mal diretamente aos outros. Você vai escalando em busca de refúgio. Não parou ali. Davi olhou para as palavras, irmãos, que se dizia. No verso 12, Davi guardou estas palavras considerando-as consigo mesmo e teve muito medo. Muito medo. E esse medo o levou a se disfarçar de louco. Ele ficou como um homem maluco diante deles. Com uma espada, o rei, o grande homem que havia matado os seus inimigos, agora age como um maluco. Fica salivando, caindo por sua barba, agindo como um louco. Ele escapa, porque certamente ali o que não falta no mundo pagão, irmãos, o que não falta no mundo pagão, superstição. Você matar um louco era trazer juízo para o seu próprio reino. E ele vê Davi como um louco e diz: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Já não basta os loucos que eu tenho aqui, mais louco ainda, um louco, eu não preciso de mais outro. E ele sai.
e ele vai embora. Acontece, irmãos, que funcionou. Ele foi poupado naquele contexto. Funcionou a estratégia dele. Davi foi feito de chacota ali. Ora, irmãos, qualquer um que precisa usar dessa estratégia para fugir do inimigo, certamente trouxe humilhação para si mesmo. Consequentemente, aquele homem que se colocou calmamente diante de Golias, porque estava cheio de fé, agora era como um maníaco, possuído de medo diante de um rei. Aquele homem que de pé enfrentou um gigante pela fé, agora se coloca como um louco diante de um rei. A única coisa positiva que a gente pode dizer dessa história é: funcionou, deu certo. Deu certo. Algumas advertências nesse texto para a nossa vida, irmãos. Vamos pensar um pouco nessas duas histórias. Como nós vamos explicar essa conduta não santa de Davi nesse caso, irmãos? Ele estava sendo dirigido, como já falamos, pelo medo, como o verso 12 claramente diz. Como nunca ele tinha sentido medo antes, ele sentiu agora. E aí, como é que acontece quando você faz isso? Você bebe a bebida da autopiedade. Você começa a dizer: eu já estou sofrendo demais, eu já estou passando por muito sofrimento, eu posso encontrar um escape, é demais o que eu estou passando, Senhor, eu não aguento mais, então eu vou encontrar uma maneira de me livrar disso. O Senhor que já o livrou de todos, agora parece que não poderia livrá-lo dessas. Davi tinha uma promessa da parte de Deus, irmãos. Deus disse que ele seria o rei, ele foi ungido rei, e quem o escolheu foi o próprio Deus, e ele foi cheio do Espírito. Ele não poderia senão aguardar nas promessas de Deus. No Salmo de número 34, sem desmarcar o texto, por favor, irmãos, queria que você mantivesse esse Salmo 34 também aberto, voltaremos a ele mais algumas vezes. No Salmo 34, verso 18, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ao invés de tomar esse alimento para comer, irmãos, ao invés de ele usar esse alimento, ele usou no seu coração a autopiedade, as estratégias pessoais. Ele entrou em pânico, ele ficou cheio de amargura, ele fugiu do caminho da fé para o caminho da autopiedade. Aqui encontra-se a raiz de todo o problema. O esquema de Davi nunca se enquadra na palavra de Deus. Ele nunca vai deixar de fugir, irmãos. A história dele vai ser de fuga agora até o momento em que ele assumiu o trono. Passando por Nob, Davi se permitiu encontrar consolo no erro e no engano. Terminado a sua história em Gate, a loucura que ele teve que se colocar para fugir dos seus inimigos. Algumas importantes reflexões para nós como crentes. E aqui eu passo a citar, irmãos, Richard Philip, fazendo os seguintes comentários para a igreja. Primeiro, ele diz que a nossa incredulidade, irmãos, que o pecado de incredulidade
tem consequências reais na nossa vida. A mentira de Davi expôs Aimeleque ao perigo que vai ser manifestado logo, logo no capítulo 22. Assim como Davi, em Nob, irmãos, nós podemos cobrir os nossos pecados com mentiras, mas o pecado que nós protegemos, inevitavelmente fará mal a mim e aos outros, não em pouco tempo. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a muito tempo, mas ele fará mal a mim ou ao outro, certamente. Nós podemos negligenciar, irmãos, nosso dever como cristão, como marido, como pais. Nosso dever, por exemplo, de orar regularmente pelos nossos filhos, por nossa casa. O dever de estudar a palavra de Deus para instruir a nossa casa. Quando nós deixamos de fazer o que Deus nos manda, nós vamos contemplar a ruína da nossa casa em pouco tempo. O mal virá sobre nós, sem dúvida. Muitos de nós vamos olhar lá na frente, para trás, e olhar para o que passou, e a gente vai ter um arrependimento. Por que não fiz o que era para ser feito? Por que não agi como deveria ter agido? Por que eu vivia minha vida para mim mesmo e para os meus prazeres? As consequências estão prontas, irmãos. Ela vai fazer mal a nós, mais cedo ou mais tarde. Segunda coisa que Richard Phillips coloca, o comportamento de Davi nos alerta que qualquer crente pode retroceder na vida. Qualquer crente pode retroceder na vida, espiritualmente. Dando ouvidos ao conselho do medo e não do Senhor, dando ouvidos à incredulidade e à autopiedade. Davi era um servo de Deus, irmãos. Um homem que estava sendo manifestado como um homem que guardava o temor do Senhor no seu coração. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas como você pode dizer, o melhor dos homens é apenas homem. O melhor deles não passa de homem. Não passa de homem. Aquele que está de pé, cuida, para que não caia. Preste atenção na sua vida, irmãos. Qualquer um de nós pode retroceder nessa jornada. Terceira grande implicação para a nossa vida. Essa história nos lembra também, irmãos, não somente que qualquer um de nós pode cair, mas também quão profunda pode ser a nossa queda e quão rápida ela pode ser. Irmãos, uma vitória gloriosa e uma queda extraordinária na sequência. Um gigante no chão, um louco diante do rei em pouco tempo. Esse é o alerta de Paulo à igreja dos Gálatas, irmãos, quando disse: eu olho e me impressiono como tão depressa vocês abandonaram o evangelho da graça. O Senhor
Quando descreve ali em Deuteronômio, no capítulo 9, acerca do bezerro de ouro, em Êxodo 32, ele diz: veja, Moisés, como tão depressa o povo se afastou de mim. Esse povo que acabou de ouvir, não faça para ti imagem de escultura, é o povo que levanta um bezerro de ouro para adorar. É tão rápido, irmãos. É tão rápido. E aí você vai para a carta aos Hebreus, no capítulo 3, essa é a preocupação bíblica, a preocupação de todo e qualquer pastor, de todo e qualquer pai de família, de todo e qualquer homem de Deus nessa vida. Hebreus 3,12 diz assim, irmãos: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não permita, não deixe que habite em vós um coração incrédulo. Um coração incrédulo. E quarto, irmãos, Davi mostra que até mesmo os homens piedosos vão passar por dúvidas, medos, ressentimentos e coração ferido. Até mesmo os homens piedosos. Acontece isso, irmãos. Você pode ter a plena e total certeza que os homens de Deus, eles estão aqui, essa história está aqui para mostrar que se não for a fidelidade de Deus, há muito nós já teríamos sucumbido e nada sobraria da nossa vida, nem da nossa casa, certamente. Como facilmente isso pode acontecer? É porque isso é tão rápido de acontecer e porque isso pode acontecer, que Deus, na sua sabedoria, nos colocou em congregação, em santa assembleia, debaixo de pastoreio, para ajudarmos uns aos outros. O Senhor é tão sábio, irmãos, que não nos salvou e nos deixou fora. Ele nos colocou dentro da igreja para ajudarmos uns aos outros nessa caminhada. O mesmo texto de Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, 17, diz assim a palavra de Deus: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Perceba, irmãos, como é terrível nós nos afastarmos do culto público, da vida da igreja, da comunhão dos santos. Como é terrível, é porque é na palavra, debaixo do ensino e da instrução, que o nosso coração é exposto, que o nosso pecado é exposto, e que a graça de Deus é anunciada, e que nós somos tratados domingo após domingo pela palavra do nosso Deus, porque Ele sabe que é tão rápido isso pode acontecer. Às vezes um diagnóstico muda nosso humor. Estamos saudáveis, de repente descobre uma doença que não tem jeito. É melhor assim. É melhor assim do que cair da graça de modo tão terrível que não encontraremos mais caminho de volta da presença de Deus. Cuidado, irmãos. Mas deixa eu concluir esse sermão. A história do pão no meio da fuga. Deus provê para o seu povo nas suas necessidades em qualquer circunstância. Deus deu o pão que era dado aos sacerdotes
o pão que veio do santuário, o pão que veio do céu. Davi teve o que comer. No meio da confusão, no meio do perigo, no meio do medo, no meio do padrão pecaminoso que ele mesmo estabeleceu, havia uma testemunha ali, que aparentemente passa desapercebido. O pão do santuário supriu a necessidade de Davi. O Senhor supre a necessidade do seu povo. Ele provê para o seu povo, até mesmo dessa maneira. É que nós não conseguimos ver, irmãos, porque estamos tão ocupados. Mas está aqui a testemunha. Deus deu pão a ele, quando ele tinha fome. Ora, se Deus dá pão e supre as necessidades até dos seus inimigos, imagina daqueles que invocam o seu nome. Uma das marcas do amor de Deus para com os homens é quando Ele diz: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Para os seus Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer nunca mais terá fome. Ele supre literalmente as necessidades do seu povo. Essa história nos mostra, irmãos, que no meio daquilo que nós estamos vendo, um Davi enlouquecido, você vê Deus protegendo-o de todo o mal. Em nenhum momento nos Salmos Davi vai reconhecer que foi ele que se salvou, foi Deus que teve misericórdia dele. No Salmo de novo, no 34, volte comigo lá, por favor, irmãos. Salmo de número 34, verso 13 até o verso 14. Salmo 34, 13 e 14 diz assim um texto: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus não apenas protege Davi, irmãos, de Saul. Ele não apenas protege Davi lá em Gate, não, do rei de Gate, não, mas ele protege Davi, irmãos, do seu próprio pecado. Davi tentou esconder a sua identidade diante daquele povo. Quando ele chega ali, é aquele que se cantava: ele é maior do que Saul. Foi assim com Pedro, que mesmo negando a Cristo, não conseguiu se esconder. Não é esse aquele que andou com Cristo? Ele fala igual um deles. Eu não conheço, eu não sei quem ele é. Esse fala igual um deles, esse pertence a ele. Esse era Pedro. Esse é Davi, que tenta esconder, mas não consegue. O Senhor, de modo tão glorioso, protege Davi do seu próprio pecado. A W. Pink, comentando esses textos, diz: Deus não permitirá que o seu povo passe nesse mundo sem ser reconhecido. Este é o meu povo, esse invoca o meu nome. Quando Deus não quiser permitir, quando Ele não permitir que o teu esquema pecaminoso tenha sucesso, você deve orar a Ele por proteção, irmãos, para que você não seja tomado pelo mal em busca de fazer mais coisa pecaminosa para ter sucesso.
Perceba que essa história toda nos aponta para o Deus que supre o seu povo em toda e qualquer necessidade. E aponta para o Rei, que é Cristo, que foi colocado em toda situação de perigo e nunca pecou. Nunca pecou. Queriam matá-lo. Ele disse: é chegada a minha hora. Ele disse aos discípulos: uma comida tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai. Quando ele estava no Getsêmani, diante da angústia da morte, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Diante dos homens, diante dos inimigos, diante de Satanás, diante do mundo, ele disse abertamente: eu venci o mundo, tenham bom ânimo. Esse é aquele que nunca cometeu pecado. Claramente, abertamente, conscientemente, enfrentou todos os males contra si, a ponto de Pedro dizer na carta: nunca, quando foi caluniado, nunca caluniou. Quando fizeram mal a ele, nunca pagou com mal. Não se achou dolo na sua boca. Como ovelha foi levada para o matadouro, sem abrir a sua boca. Como Davi pode tipificar Cristo, irmãos? Duas maneiras. Na sua obediência, ele mostra a glória da obediência de Cristo. No seu pecado, ele mostra que Cristo levou o nosso pecado, mas nunca cometeu pecado. Nunca ninguém poderia, nesse mundo, não pecar. Somente o Filho de Deus, depois da queda de Adão, poderia não pecar, verdadeiramente não pecar. Porque o pecado que ele leva não é dele, é meu. Ele leva o pecado de Davi, ele leva o pecado dos seus servos no passado, ele levou os nossos pecados. Ele foi bom e verdadeiro, sem nunca cometer pecado. Para quê, irmãos? Para que no fim ele possa socorrer nas nossas tentações, nos ajudar nas nossas tentações. Quando o medo toma conta do teu coração e quiser fazer um padrão de pecado, corra a Ele em busca de socorro, ainda hoje. Ele é poderoso para socorrer e derramar graça e misericórdia ainda hoje sobre sua vida. O que você está omitindo hoje? Qual o engano que você está encobrindo? Que pecado você está vivendo hoje que você não expõe e ninguém sabe e você não está tratando isso? E que vai destruir você em pouco tempo. Que pecado é esse que você não pode trazer para Cristo hoje, para que Ele lhe ajude, a fim de que você não use as armas do pecado e da mentira para sobreviver, mas confie nele, mesmo que você venha a sofrer nessa vida. Confia nele, mesmo que os inimigos queiram te matar. Não perde a esperança no teu Senhor. Confia nele de todo o teu coração. Deixa eu encerrar, irmãos, apenas lembrando a vocês que o Salmo de número 54 também é o Salmo que fala dessa mesma história. Eu só quero ler o início desse salmo para você entender
a beleza, que é um salmo bem curto, com 7 versos. Veja o que foi que Davi aprendeu e o que é que eu posso aprender hoje dessa história. Isso aqui é a base de tudo. Salmo 54 diz assim: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois livrou-me de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Foi Ele quem destruiu todos os meus inimigos. Esse é o entendimento dessa história, a confiança de Davi, que ele aprende aqui a ter no Senhor e nunca mais em si mesmo. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor Deus, nós te damos graças, porque somos por ti mesmos instruídos, ó Deus, a compreensão inequívoca de que o Senhor cuida do seu povo. Mesmo que nós venhamos a buscar caminhos tortuosos, Senhor, tortuosos, pecaminosos, para sermos livres do mal, o mal que não nos livra do mal. Ó Senhor, leva-nos de volta à Tua presença. Ó Senhor, coloca-nos de volta na Tua presença. Ó Senhor, abre o nosso coração, trata com a nossa vida, livra-nos de todo pecado, Senhor Deus. Socorre-nos de nós mesmos e que a nossa total dependência seja em Ti. Que a nossa total confiança esteja colocada em Ti. E que a nossa fé, ó Deus, seja de fato em Ti, na Tua obra e na Tua bondade para conosco. Ajuda-nos como igreja, porque somos fracos e carecemos da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.